Fala galera, Ins na área para resolver aquela que é considerada por alguns a questão mais difícil da história do Enem. Se você discorda, se você acha que tem alguma questão mais difícil, coloca aí nos comentários, coloca o ano, a questão, que eu dou uma olhada e depois eu resolvo. Mas olha, difícil, viu? Vamos lá. Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos. Um com borracha mais dura e outro com borracha mais mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal D para as mesmas condições de arremesso, quando submetidos à mesma força aplicada. Essa parte é importante. Mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica, Kd, do estilingue mais duro, é o dobro da constante elástica, Km, do estilingue mais mole. A razão entre os alcances dd sobre dm, referentes aos estilingues com borrachas dura e mole, respectivamente, é igual a. Então a gente começa anotando algumas coisas. Ele fala que o K do estilingue que tem a borracha dura é o dobro do K do estilingue que tem a borracha mole. Beleza. Primeira informação, nós anotamos. Segunda informação muito importante é que a força elástica, nos dois casos, tem que ser a mesma. Então, a força elástica produzida no estilingue com a borracha dura tem que ser igual à força elástica no estilingue com a borracha mole. Força elástica é K vezes X. Então, a força elástica aqui vai ser o K duro vezes o X, que é a deformação, é o quanto ele estica no estilingue duro, e a força elástica mole vai ser o K mole vezes o X mole. Injô, mas eu sei que o KD é 2 vezes o KM. Então, esse D eu vou botar maiúsculo para ficar igual ao outro lá. Então, no lugar de botar D, né? Pronto, agora sim. Então, no lugar de KD, eu vou botar 2 km. Com essa malandragem, eu vou conseguir cortar o km com km e encontrarei a relação entre as deformações das molas, no caso dos estilingues. E para olhar com calma, o que nós encontramos? A força elástica, ele fala no problema que tem que ser igual, tanto no estilingue duro como no estilingue mole. O estilingue duro tem uma constante elástica que é o dobro da constante elástica do estilingue mole. Quando a gente iguala as forças elásticas e desenvolve a conta, a gente encontra que o X, a deformação no estilingue mole, tem que ser o dobro da deformação no estilingue duro. Isso não faz sentido? Um tem o dobro da constante elástica, e aí você vai deformar ele um pouquinho. O outro, que tem, né, a metade da constante elástica do primeiro, aquele estilingue mais mole, para que ele proporcione a mesma força elástica, você tem que esticar ele o dobro do que você precisa esticar no estilingue duro. Isso é o que a matemática está mostrando para a gente. Essas duas informações são importantes? São. Vamos deixar essas duas informações guardadas. Antes de seguir e encontrar os alcances, eu tenho que lembrar como calcular o alcance num lançamento horizontal sem desnível. A questão não fala isso explicitamente, mas você vai considerar que é uma questão sem desnível. E como seria uma questão com desnível? Uma situação que a bolinha sai de uma altura e chega na outra, tá? Aqui a gente vai considerar uma situação em que a bolinha sai de uma altura e chega nessa mesma altura. Nesse caso, o ΔS, esse alcance aqui,
ele é dado por essa fórmula que quase todo mundo esquece. V0 ao quadrado é igual a seno de 2θ dividido por g. Enjô, qual é o objetivo da questão? Descobrir esse ΔS, que ele chamou de D duro, que seria o ΔS. Vou botar assim, ΔS. O alcance proporcionado pelo estilingue duro, nas mesmas condições, né, dividido pelo ΔS, ou seja, pelo alcance proporcionado pelo estilingue mole, que é a divisão entre esses dois valores. Enjô, qual é a fórmula que vai ficar aqui o ΔS do estilingue duro? Vai ser o V0, a velocidade com que o objeto sai do estilingue duro, seno de 2θ sobre g. E qual vai ser o alcance do estilingue mole? Ora, o alcance depende da velocidade com que o objeto vai sair do estilingue mole ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Gente, o que é esse θ aqui? Olha, dividido, eu vou botar assim, dividido sobre g. Dividido por g. Esse θ é o ângulo de lançamento. Quando eu dividir uma coisa pela outra, e é isso daí você aprendeu pequenininho. Quando você tem uma divisão de frações, você repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Se o de baixo é esse numerador, esse denominador, você vai botar o g agora no numerador e esse V0m vezes seno de 2θ no denominador. Repara que seno de 2θ vai embora com seno de 2θ. Ele fala que os dois estilingues estarão no mesmo ângulo, nas mesmas condições. A gravidade vai embora com a gravidade. Melhorou um cadinho. Então, o alcance proporcionado pelo estilingue duro dividido pelo alcance proporcionado pelo estilingue mole vai ser igual à velocidade com que o objeto sai do estilingue duro ao quadrado dividido pela velocidade com que o objeto sai do estilingue mole ao quadrado. Ok, Enjô? Então, se eu descubro as velocidades de lançamento, eu descubro o que eu quero, que é a divisão entre esses alcances. Beleza. E, Jô, como é que eu vou descobrir essa velocidade de lançamento? Aí, você vai ter que usar a conservação da energia mecânica. Imagina que você tem no início, você desenhar um estilingue. Tem aqui um estilingue. Esse estilingue ele está muito esticado. E aí você tem ali qual energia quando você puxa a bolinha ao máximo? Você tem a energia armazenada naquele elástico, que é a energia elástica. Quando você solta o objeto, essa energia elástica será convertida em energia cinética. A força elástica vai empurrando a bolinha de uma maneira que a bolinha sai com uma velocidade. Então, toda a energia elástica que nós tínhamos no início será convertida em energia cinética da bolinha indo embora. Saquei. Então, vamos escrever isso. Energia elástica, não sei se você lembra, Kx ao quadrado sobre 2. Toda essa energia elástica será convertida em energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Vá no 2, encontramos que a velocidade de lançamento ao quadrado é igual a kx ao quadrado sobre m. Maneiro.
Maneiro. Essa é a fórmula da velocidade em função da massa. Essa massa é a massa do objeto, da constante elástica e da deformação. Maneiro. Injô, o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer a divisão do V0D ao quadrado pelo V0M ao quadrado. Essa é a resposta que nós estamos procurando. Então, eu vou adaptar. Injô, quem que é o... Eu, hein? Esse programa tá cheio de bug. É o V0D ao quadrado. Vai ser o K do estilingue duro, vezes o X, a deformação no estilingue duro, dividido pela massa do objeto que será arremessado. Qual vai ser a velocidade de lançamento usando o estilingue mole? Então, esse V0M ao quadrado vai ser o K do estilingue mole vezes o X do estilingue mole ao quadrado dividido pela massa. Em Joule, o seu objetivo é descobrir essa divisão. Você vai fazer esse cara aqui dividido por esse. Então vamos lá. Foco, fé, força, coragem, determinação. Então esse dividido por esse vai ser igual. De novo, a gente tem mais uma divisão de fração. Então vai ser, eu repito o primeiro. Então, KD XD ao quadrado sobre M. E multiplico pelo inverso do segundo. M dividido por KM vezes XM ao quadrado. Meu Deus, Injô, o que eu faço agora? Agora você deixa o like. Já deixa o like. E aí corta a massa com a massa. Olha que lindo. Eu vou puxar isso tudo aqui para baixo. Ó. Encontrei que V0D ao quadrado dividido por V0M ao quadrado é igual a KD vezes XD ao quadrado dividido por KM vezes XM ao quadrado. Mas, lá no iniciozinho da questão, eu já determinei que KD é igual a 2 vezes o KM. Então, no lugar de KD, eu vou botar 2 vezes o KM. XD ao quadrado. Dividido por KM. E no lugar de XM, olha lá, olho no lance. No lugar de XM, eu vou botar 2 vezes XD. Crazy. Então, vou botar aqui 2 vezes XD. Daí em diante, aí ficou fácil, né? E uma hora tinha que ficar. Então, daqui você já resolveria sozinho. Eu vou chegar até o final só para o vídeo não ficar pela metade. Mas aqui eu tenho certeza que 100% dos alunos conseguiria chegar na resposta. 2 ao quadrado, 4. XD ao quadrado. Né? Lembrando que tá todo mundo elevado ao quadrado dentro do parênteses. XD ao quadrado vai embora com XD ao quadrado. 2 dividido por 4 é igual a 1 sobre 2. Que lindo, cara! Questão linda! Coisa mais linda! Gabarito letra B. Tá aí. E, Jô, o Enem gosta de lançamento oblíquo? Gosta muito. Já tem várias questões aí no desafio diário de lançamento oblíquo. Vou tentar colocar alguma aqui na tela para você comparar. E aí você me diz se essa é ou não é a questão mais difícil. De lançamento oblíquo, com certeza. Algumas pessoas consideram ela a mais difícil da história do Enem. Você acha que tem outra mais difícil do que essa? Me manda que eu boto aí nos meus desafios diários. Um beijo,
e até a próxima.